Boa noite. Literatura, romantismo, vamos continuar. Então, nós já falamos duas coisas romantismo. Que era romântico, a palavra romântico, com minúsculo, maiúsculo, iniciamos. Hoje vamos iniciar realmente quais são as características do romantismo, que ocorreu no Brasil e na Europa, quase que ao mesmo tempo. Né? E nós vamos trabalhar também algumas características e o que nós chamamos de gerações. Bem, eu gostaria que vocês me acompanhassem. Eu gosto muito desse poema do Almeida Garrett. Almeida Garrett é um poeta português romântico. Este inferno de amar. Este inferno de amar, como eu amo. Quem não pôs aqui na alma? Quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio a atear? Quando? Ai, quando se há de ela apagar? Eu não sei, não me lembra o passado, a outra vida que antes vivi. Era um sonho, talvez, um sonho, em que paz tão serena dormi. Oh, que doce era aquele sonhar. Quem me veio, ai de mim, despertar. Só me lembra que um dia formoso eu passei, dava um sol tanta luz, e os meus olhos, que vagos giravam em seus olhos ardentes, expus. Que fez ela? Eu que fiz? Não sei, mas nessa hora a viver comecei. Então, a partir de agora, vamos começar a nossa aulinha. Primeira coisa, esse quadro vocês vão ter que guardá-lo na mente, porque nós vamos fazer uma avaliaçãozinha e eu vou cobrá-lo, com certeza. Então, nós vamos considerar duas classes. Vamos considerar o romantismo, tá? Vamos considerar o romantismo e vamos considerar o arcadismo. O arcadismo que foi a última tendência, a tendência que ocorreu antes do romantismo e que foi exatamente essa preparação. Foi o momento em que realmente podemos dizer que nós temos já o início de uma literatura nacional. O arcadismo ocorreu no Brasil, principalmente em Minas Gerais, naquele movimento que todos já ouviram falar, da Inconfidência Mineira, é considerado o primeiro movimento nacionalista em nosso país. Então, nós começamos a fazer essa relação. Primeira coisa, a classe social dominante durante o arcadismo, que ainda vai ter esse poder, é a nobreza. No romantismo, nós vamos ter a burguesia. Houve a ascensão da burguesia com a guerra, tá? Lá na França, houve essa ascensão da burguesia. A corrente filosófica predominante no arcadismo é o iluminismo. Tá? O iluminismo é o poder centrado na mão dessa nobreza. O liberalismo, o comércio ele já vai assumir o seu fator. Aquelas pessoas que vão conviver no comércio, que já vai ser essa burguesia emergente. Os valores mais respeitados para o arcadismo é o universalismo. O que é o universalismo? Aquilo que é válido para todos os homens. A ordem é uma das características. Já no romantismo, vamos considerar o individualismo, ou seja, é a experiência de cada um. Observe a diferença: arcadismo, universalismo e romantismo, individualismo. Que elementos vão predominar no arcadismo? A ordem. E no romantismo, o caos, a anarquia. O que serve de guia para a expressão artística no arcadismo? A razão, o cérebro, a submissão a normas. Por isso que nós temos a ordem. No romantismo, o que você vai servir de guia para a expressão artística? A emoção, o coração e a libertação das normas. Daí vem o que? O caos, a anarquia, a liberalidade e o referencial de ordem religiosa. No arcadismo, a antiguidade pagã. Eles valorizavam como referência os deuses greco-romanos. Já que no romantismo, a referência ao medievalismo cristão, ou seja, o cristianismo. Onde é que nós vamos buscar isso? Lá na Idade Média, no século XII, vai ser essa referência. E como características máximas, eu peguei aqui um trecho do francês Victor Hugo, que é o representante maior do romantismo na França.
onde ele vai nos resumir essa primeira característica, que é a liberdade de criação e expressão. Ele disse o seguinte: não há ou não existem regras nem modelos, ou seja, nós temos uma liberdade. Cada poeta, cada escritor vai ter a sua forma própria de trabalhar. Outra característica interessante, muito importante para nós, para vocês que estão estudando, alguns querem se preparar para o vestibular, essa aqui, o nacionalismo. Vai exaltar os valores dos heróis nacionais. Esses autores vão ambientar suas obras no passado histórico, sobretudo no período medieval. Mas, no Brasil, nós não temos essa questão do período medieval. Então, o período que vai servir de bandeira, vai servir de fundo para o nacionalismo, é a presença, como herói nacional, a presença do índio, que é considerado o primeiro elemento histórico em nosso país. O historicismo, que é exatamente essa valorização do modelo histórico, o medievalismo, que é voltado, torno a repetir, para a Europa. Ocorreu durante o século XII, que a figura do cavaleiro medieval, que ele vai sempre em busca dos ideais. E o subjetivismo, o que é o subjetivismo? É o eu. Subjecto é o homem, é a si mesmo. Então, uma das características máximas do romantismo é o subjetivismo. E o pessimismo, que vai aparecer a expressão de dor e sofrimento, e exatamente por essa não acomodação com a realidade, por essa fuga da realidade, por essa não admissão da realidade. Então, nós temos essa expressão de dor e sofrimento, que ela vai ser uma característica, principalmente na segunda geração poética. Os amores impossíveis, as musas inatingíveis, os sonhos irrealizáveis. Às vezes as pessoas brincam quando digo assim, as musas inatingíveis. A mulher aqui, a mulher, ela era um elemento, ela era um ser para ser espiritualizado, jamais tocado. Era um ser para ser apenas pensado, não tocado. Aí nós vamos ter o quê? O escapismo. O que é o escapismo? É a fuga da realidade, que também chamamos de evasão. É o momento em que, não suportando essa realidade, tendo essa expressão de dor e sofrimento do pessimismo, eu vou para onde? Para a fuga. E essa fuga, ela vai através do sonho. Daí o romântico ser considerado um sonhador. E existe uma palavra que é muito trabalhada aqui nessa fase, e essa aqui já é a segunda fase, que é chamada de spleen. Spleen significa melancolia. Temos aqui os tipos de escapismo. Temos as narrativas de aventuras ambientadas em lugares exóticos ou no passado misterioso. Então, muitos autores, aqui nós temos o exemplo do Álvares de Azevedo, que escreveu uma obra chamada Noites na Taverna. Ele, no Brasil, mas as obras dele todas escreveu como se os personagens estivessem na Europa. As narrativas fantásticas, que envolvem o sobrenatural, o culto da imaginação. O que é que vem aqui? O devaneio, o sonho, delírios, ambientes noturnos. E a morte vai ser considerada como única solução para o indivíduo. E esse momento aqui, que é a crítica social, contrariando o pessimismo, o escapismo, o romantismo também vai assumir outro caráter, que é um caráter combativo. Porque quando existe a questão do pessimismo, do escapismo, nós vamos ter o quê? O individualismo, o indivíduo pensando em si mesmo, só em si. Então, quando eu vou para a crítica social, eu vou para o indivíduo pensando no todo, pensando no meio no qual ele está inserido. Então, vai assumir um caráter combativo de oposição crítica social, principalmente quando aqui no Brasil nós vamos na terceira fase, que eles vão combater o quê? Eles vão já levantar a bandeira da República, queda da monarquia para a República, onde eles vão levantar a bandeira da abolição da escravatura, vai ser uma bandeira que o nosso poeta Castro Alves vai levantar e vai ser a defesa maior em sua obra. E por conta dessas características que eu mostrei anteriormente, a literatura, a poesia romântica, ela vai ser dividida em 3 gerações.
E essas gerações, no Brasil, elas vão ser todas divididas, bonitinha, ter os autores representativos. Na Europa, muitos autores ficavam entre as duas gerações. Mas aqui no Brasil, essa esquematização ela já é mais organizada. Então, a primeira geração, eles ainda vão conservar, isso para a Europa, tá, pessoal? Ainda vão considerar ainda características clássicas. E os temas que vão marcar estão ligados ao nacionalismo. Em Portugal, o romance histórico e o medievalismo. Por quê? Porque lá na Europa, eles tiveram a Idade Média no século XII. No Brasil, não tivemos. Então, quem vai ser nossa figura? Repito o que eu falei há pouco. A figura vai ser o índio, por isso nós temos o indianismo. Já a segunda geração é chamada de ultrarromantismo. Ela caracteriza pelo exagero do subjetivismo e do emocionalismo. Sempre o indivíduo no centro, sempre o eu no centro. Aí temos o tédio, a melancolia, o sono, o desejo da morte, estão sempre presentes. Aí nós vamos ter uma ideologia colocada, que nós chamamos, que é uma outra característica, que é o mal do século, que mais eu vou trabalhar na próxima semana essas teorias com vocês. E o principal representante na Europa, Inglaterra, é o Lord Byron. A terceira geração, essa já vai antecipar as características do realismo, que é outra tendência que vai substituir o romantismo. O pessimismo e o escapismo vão desaparecer. Quem vem agora? Uma literatura de tom exaltado, ela vai ser engajada nos grandes debates sociais e políticos, que eu falei há pouco. Então, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar as gerações românticas do Brasil. Tá? Muito obrigada.